Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Não está funcionando isso aqui? Peraí. Vamos testar isso antes de... Beleza. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. E hoje à noite a gente vai falar sobre perdão. Perdão. E diz assim a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuíam fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a surrá-lo, e dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria ter tido a misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Senhor, a tua palavra está diante de nós e a tua palavra é santa, viva, verdadeira, capaz de transformar. Então nós oramos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas através da Sua palavra essa noite. O Senhor me dá graça para explicar o texto, para expor o texto, para pregar a Sua palavra, eu que sou indigno. Eu oro a Ti, dá graça, Senhor. E fala, Senhor, através de mim, como o Senhor usou homens no passado para falar. E eu oro a Ti, ó Pai, que o Senhor venha abrir os ouvidos do Teu povo para ouvir a Sua voz, não a minha voz. Que eles venham escutar o Senhor essa noite. Amém. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Perdão. Perdão. Uma palavrinha tão pequena e tão cheia de significado. Uma palavrinha complicada, muitas vezes. Perdão. E o texto ele começa, então, desse texto a gente vai tirar 3 lições com relação ao perdão. E eu queria ver aí com você no versículo 27, diz assim: O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
Então, aí no versículo 27, a gente tem 3 coisas que o Senhor Jesus nos ensina sobre o perdão. Como eu devo praticar o perdão? Como que eu posso perdoar? E aí ele nos ensina 3 coisas. Ele teve compaixão. Em segundo lugar, ele cancelou a dívida. E em terceiro lugar, ele libertou, ele liberou, ele deixou ir o seu servo. No original aqui é escravo. A palavra que eles usam aqui é escravo. Deixou livre o seu escravo. E ele foi. Então eu quero pensar um pouquinho sobre essas 3 coisas. Ele teve compaixão, ele cancela a dívida e ele liberta o seu escravo. Teve compaixão. O que é ter compaixão de alguém? Quando eu falo assim, eu tenho compaixão, essa palavrinha é ser movido de paixão por. É quando eu me coloco no lugar de. Isso é ter compaixão. É me colocar no lugar de alguém, para sentir aquilo que ele sente. Eu tenho compaixão dele. Aqui tem aquela expressão, me colocar nos sapatos do outro, né? Então, o que é ter compaixão? É você olhar para o outro e se colocar no lugar dele. E você só vai ser capaz de perdoar alguém no dia em que nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. E parar de o quê? Aumentar ou caracterizar a pessoa. Vou dar um exemplo. A pessoa que necessita de perdão, que ela te defraudou, que ela fez, ela mentiu. E essa mentira te causou o quê? Um problema, um dano, você perdeu uma oportunidade, uma porta se fechou, uma coisa que você não tem como reter, você não tem mais como ter de volta. Por causa dessa mentira, por causa dessa ação, você perdeu essa oportunidade que não volta. E aí, quando você vai analisar a situação e vai contar para os seus amigos o que aconteceu, e aí eles perguntam, mas o que aconteceu? Não, aquela pessoa mentiu. E aí, se alguém tenta chegar em você e racionalizar o problema, e tentar entender o que aconteceu, mas por que ela mentiu? Ela aconteceu alguma coisa para ela mentir, para ela fazer isso? O que a gente já logo de cara faz quando a gente está nervoso com alguém, chateado com alguém, quando a gente foi defraudado por alguém? A primeira coisa que a gente fala é, não, mentiu porque é um mentiroso, roubou porque é um ladrão, fez isso porque a pessoa é assim. Mas nós não aplicamos essa mesma regra para nós, quando nós defraudamos os outros. Como que funciona com a gente? Não, eu menti. A minha mentira defraudou alguém, a minha mentira prejudicou alguém. Como que eu lido com isso? Eu menti. Não, mas eu menti por quê? Eu menti por causa disso, por causa daquilo. Eu quero achar desculpas para o meu pecado, para aquilo que eu fiz de errado. Então, eu sempre tenho uma desculpa para me justificar. É isso que eu quero fazer, eu quero me justificar. Mas nós somos muito rápidos em nos justificar e muito lentos e quase nunca em tentar justificar os outros. Então, o que é ter compaixão? Ter compaixão é quando eu me coloco no lugar do outro e eu tento justificar o outro. Eu tento olhar para o outro e aquilo que ele fez, que me defraudou, e eu olho com olhos de amor, em vez de olhos de julgamento. Então esse é o primeiro e muito importante passo para a gente começar a perdoar alguém. É parar de caracterizar a pessoa. É parar de tentar... Sabe aquelas caricaturas que eles fazem quando você vai em Boston? Que tem um monte de gente na rua, fala assim, você quer que faça um desenho seu? O que é uma caricatura? É o seu desenho do jeito que você é? Não. É o quê? Essas pessoas, eles pegam os seus defeitos e eles aumentam. Se você tem, então, uma orelha grande, ou para frente, ou alguma coisa, ele vai colocar uma orelhona do Dumbo lá. Se você tem um nariz que você não gosta, aí você sabe como vai vir o seu nariz naquela sua caricatura. Então, não, é a realidade do que você é? Não. Mas muitas vezes é o que nós fazemos com as pessoas, quando as pessoas nos prejudicam. Nós fazemos uma caricatura delas.
Não, ele é um mentiroso. Ele é assim, ele faz as coisas, entendeu? Nós temos que, em primeiro lugar, então, ter compaixão, parar de fazer isso com as pessoas. Aplicar a mesma regra que nós aplicamos para nós com as pessoas. A partir disso, a gente começa, então, a olhar diferente para as pessoas. Porque se nós não mudarmos nosso olhar, não existe condição de perdão. E é incrível que nós amamos falar do amor e do perdão de Deus. Já perceberam disso? Quando eu coloquei perdão, nós vamos falar sobre perdão na internet. Se eu estivesse do seu lado, eu poderia perguntar para você o que você acha do perdão. E depende do ponto de vista, da onde você está vendo o perdão, do que você pensa que eu vou falar, você tem uma reação. Se eu falar para você, olha, nós vamos falar do amor de Deus e do perdão de Deus. Não, Deus é perdoador, Deus é maravilhoso. Todo mundo quer falar do perdão de Deus. E como Deus nos perdoa, nós sendo quem nós somos, falhos, pecadores, nós, mesmo que pecamos contra o Senhor, Ele é misericordioso e perdoador. E nós amamos esta pregação, quando nós falamos do perdão de Deus para conosco. Agora, algumas outras pessoas, na hora que viram a minha mensagem, ou viram aí o tema da mensagem, já falar de perdão. Lá vem essas pregação que a gente tem que perdoar o outro, que magoou a gente, que fez isso, que fez aquilo. Você consegue entender a dimensão disso? Nós somos muito fáceis e muito rápidos em aceitar perdão. Mas nós não queremos nem pensar em dar perdão. Nós amamos a ideia de que Deus nos perdoa e nos ama. E aliás, nós amamos a ideia que as pessoas nos perdoam e nos amam. Mas nós não gostamos de falar de perdão e de pensar em perdão quando aquela pessoa, alguma outra pessoa nos defraudou, nos prejudicou. Então, esse negócio de perdão, ela sempre tem os dois lados da moeda. Tem aquele lado que o perdão é bom quando é para mim. Quando eu sou aquele que toma vantagem, o perdoado. Mas o perdão é ruim quando eu tenho que aplicar aos outros. Então, dependendo do lado do perdão que você olha, você gosta ou você não gosta. E a gente vai fazendo essas coisas com Deus. A segunda coisa que ele fez aí no texto, ele cancelou a dívida. Passou muito aí. Ele cancelou a dívida. O que é cancelar a dívida? O que ele fala no texto? Qual é o tipo de dívida que ele tem aqui? E quando você estiver lendo uma parábola de Jesus, os detalhes são importantes. Os detalhes são muito importantes. Por quê? Porque é carregado de significado. Principalmente, se a gente analisar esse texto aqui ele começa no versículo 21. Até o versículo 21 e 22, por que Jesus conta uma parábola nesses textos aqui? Por que ele começa a falar essa parábola? Porque Pedro ele vem com uma pergunta. A pergunta é, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E aí Pedro, na cabeça dele, ele está o quê? Sendo generosíssimo. Senhor, é 7 vezes que eu vou perdoar o meu irmão? Porque na cabeça do judeu daquele tempo, ele tinha que perdoar no máximo quantas vezes? 3. É 3 vezes que eu perdoo, a partir disso eu não tenho mais misericórdia. É olho com olho, dente com dente. Então, o Pedrão chega aqui, Senhor, olha como eu sou misericordioso. É 7 vezes que eu tenho que perdoar? Aí Jesus diz, é 7 vezes 70. Mas Jesus está preocupado com o número? Jesus está falando, não, ele está dando um número de vezes que você tem que perdoar alguém? Não. Não. Ele não está preocupado com a quantidade. E aí, ele dá a resposta teológica para Pedro, e depois de dar uma resposta teológica, agora ele vem com uma ilustração da teologia. E é por isso que ele começa a contar uma parábola. Ele está contando uma parábola para responder a pergunta de Pedro. Então, esses 2 primeiros versículos são a teologia, o resto é a aplicação da teologia. E quando a gente entra a partir do versículo 23, ele começa a falar do servo que devia muito dinheiro.
e aí a gente vê no versículo 27 que ele cancela a dívida, a gente tem que entender a quantidade, os números que a Bíblia usa, porque a minha versão, a NVI, e ela não é muito boa em traduzir essas palavras no grego. A quantidade de ouro aqui, eles falam, na NVI, fala uma enorme quantidade de prata. Nem é ouro, é prata. Uma enorme quantidade de prata. Porque existe um problema para traduzir isso, aí eles preferem traduzir assim. Mas no original diz que ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Para a gente, no nosso tempo, ler 10.000 talentos ou uma enorme quantidade de prata não faz diferença nenhuma, porque a gente não sabe o que é um talento, a gente não sabe. Então a gente, legal, ele devia bastante dinheiro. Mas aí eu fico na cabeça querendo entender esses números. E aí eu peguei e fiz um cálculo rápido, que é o que eu coloquei para vocês aí atrás. O que é um talento? Ele devia 10.000 talentos. O que é um talento? Um talento, ele é o equivalente a 6.000 denários. E, aliás, o talento, na verdade, ele é medido por peso. É por isso que é tão difícil você chegar com um número aqui, é por isso que a NVI traduz isso aqui como uma grande quantidade de prata, porque é muito difícil chegar com um número aqui. Por quê? Porque é por peso, é quantidade de metal. Mas um talento, ele equivale a 6.000 denários. O que é um denário? Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, a pessoa trabalhando 360 dias no ano, ela ganha 360 denários. E aí eu quis colocar aqui o quanto que ele devia para o seu patrão em corrente dinheiro hoje, para nossa realidade hoje, para fazer um pouquinho de sentido. Então ele devia 10.000 talentos, lembra que um talento, 6.000 denários, então ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos vezes os 6.000 denários, ele devia 60 milhões de denários. 60 milhões de denários dá aproximadamente 167 mil anos trabalhados. Eu vou pagar tudo. Com quantas vidas, meu filho? Aí é só quando você entende esses detalhes que você vai começar a entender a ironia da resposta dele para o seu Senhor. Como assim você vai me pagar tudo? 160 mil anos de trabalho. E mesmo que ele fosse um servo que ganhasse muito dinheiro, a gente vai ver que isso aqui é muito dinheiro. Porque se você, agora, colocando na nossa realidade, se 167 mil anos trabalhados, na nossa realidade, que um trabalhador médio ganha 50 mil por ano, aqui, ele devia para o seu senhor 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares. Quem deve 8 trilhões de dólares? Os países um para o outro. Isso aqui é onde é calculado o PIB dos países. A Rubia vai falar muito melhor que eu sobre isso. O PIB dos países é calculado em trilhões. Aí a gente já começa a entender que esse servo, ele não é qualquer servo. Porque quando a gente pensa em servo, no que a gente pensa? A gente pensa na empregada, a gente pensa no copeiro, a gente pensa no cozinheiro, nós pensamos nesses servos. Mas um servo que deve isso aqui para o seu patrão, ele não é qualquer servo. E aí já começa a lançar a luz sobre esse texto para a gente poder entender quem é ele e o que está acontecendo aqui nesse texto. Então, provavelmente, quem que é o servo? O que esse servo ele é? O que ele é, esse servo? Lembra que no Império Romano, nós temos o imperador. O imperador, ele vai designar reis debaixo dele. Lembra que tem o rei da Judéia, o rei da Samaria. Lembra disso aí, quando você lê a Bíblia? E aí você fica meio confuso. Mas como assim era o rei desse, o tetrarca daquele, e você não entende direito o que está acontecendo ali? É porque temos o imperador, e as províncias do Império Romano são governadas por outros reis menores. Então, provavelmente, esse servo aqui, ele é um rei menor. É disso que Jesus está falando. É um homem que está debaixo da autoridade do imperador e que
perdeu simplesmente 8 trilhões de dólares. E aí a pergunta que vem na nossa cabeça é, ele perdeu por má administração, aconteceu alguma coisa, ou ele pegou esse dinheiro? Ele perdeu e agora ele está realmente arrependido do que aconteceu. Senhor, eu estou aqui, eu estou arrependido do que aconteceu. Ou ele foi corrupto. Como que esse Senhor pode saber disso? Como que ele pode saber disso? E aí ele vai começar então a continuar. Então ele vai lá e entende, não, então beleza. Ele se humilhou e agora ele pede perdão, ele pede, vou pagar tudo, que é aquela ironia, vou pagar tudo sem condição nenhuma, você está perdoado. A dívida está cancelada, você pode ir embora. Então ele cancela a dívida. E aqui tem uma coisa que nós precisamos entender sobre o perdão. Todo perdão é um cancelamento de dívida. Todo perdão é um cancelamento de dívida. Porque se existe perdão a se fazer, alguém foi defraudado, alguém foi prejudicado, alguém sofreu prejuízo. Se existe perdão, existe uma dívida para ser paga. Por que é tão difícil perdoar? Porque nós queremos que as pessoas paguem essa dívida. Porque se existe uma dívida, alguém tem que pagar. E o que é, na sua raiz, na sua essência, o que é perdão? Perdão é você assumir a dívida você mesmo. Perdão é você pegar a dívida e você pagar. No texto que a gente está lendo aqui, esses 8 trilhões que foram perdidos ou roubados, o que aconteceu com eles? O imperador, ele teve esse dinheiro de volta? Ele perdoou a dívida, ele cancelou a dívida. Isso significa que ele deixou de perder o dinheiro? Não. O dinheiro não voltou para as mãos dele. Ele pagou do bolso dele. Aquele dinheiro que ele perdeu, ele pagou. O que ele está dizendo aqui, quando ele perdoa, quando ele cancela a dívida, é: eu pago a sua dívida. Eu pago a sua dívida. Pode ir embora. Então, quando nós perdoamos, nós assumimos a dívida do outro para nós. E é por isso que é tão difícil perdoar. Por quê? Porque perdoar é você pagar a conta do outro. E nós não queremos pagar a conta do outro, principalmente quando o outro nos defraudou. Quando a culpa de tudo isso que está acontecendo comigo agora é dele. Eu posso querer pagar a dívida de qualquer um, menos dele. Mas essa é a essência do perdão. É você pegar a dívida que o outro causou, que você não tem nada a ver com isso, e você pagar você mesmo. É por isso que é tão difícil perdoar. É por isso que é tão difícil perdoar. E aí, a terceira coisa que a gente vê nesse texto aí, é: ele liberta o ofensor. Ele liberta o ofensor. Eu lembro que no tempo que eu estava sendo discipulado ainda, e tem isso acho que até hoje no livrinho de discipulado lá no Brasil, eles me explicaram mais ou menos a questão de ser acorrentado por falta de perdão. Porque você anda aí, e até dentro da igreja, e você conversa com algumas pessoas, quando você toca na palavra perdão dentro da igreja, você mexe na ferida de algumas pessoas. Você mexe na ferida de algumas pessoas. Por quê? Não, porque você não conhece meu pai, o que ele fez comigo. Você não conhece a minha mãe, você não conhece a minha ex-mulher, você não conhece. E aí você vai ver que aquela pessoa tem uma mágoa dentro dela. E que falar de perdão é um problema muito grande para algumas pessoas. Eu lembro de um testemunho de um pastor nosso na Igreja do Brasil, pastor João Simonetti. E ele conta que ele foi aconselhar uma mulher, a mulher estava com câncer, último estágio, últimos dias de vida. E aí ele foi basicamente a última semana para conversar com ela, para confortar ela. E aí ele foi para orar. E aí ele perguntou para ela:
tem alguém que você gostaria de perdoar? Diz que na hora, ela mudou o comportamento, mudou o semblante, mudou a pessoa dela. E ela começou a ficar agitada. E ele percebeu isso, e ele, percebendo isso, eu creio que tem alguma coisa que você, alguém que você precisa perdoar, certo? Aí ela contou história para ele, de uma pessoa que ela nunca conseguiu perdoar, que ela não perdoava, que ela não conseguia perdoar, e aí ele, aconselhando ela, conversando com ela, não, mas você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa perdoar ela. Aí ela ficou nervosa, ele teve que sair, aquele negócio, porque era um trauma emocional tão grande na vida dela, tão enraigado na vida dela, que ela não conseguia. Só de pensar em perdão, já mudava ela. E aí depois de muito tempo, nesse mesmo dia, chorando, buscando o Senhor, ela conseguiu perdoar, eles oraram, ela perdoou a pessoa que tinha defraudado e prejudicado ela. Essa mulher, ela tinha 1 semana de vida. Se eu me lembro mais ou menos da história, ela para ter morrido naquela semana, ela não morreu. E ela foi no médico, e os médicos procuraram a doença dela. O que aconteceu com o câncer? Ele sumiu. Ela foi curada do câncer dela. Ela tinha uma raiz de amargura tão grande na vida dela, que deixou ela doente. E aí, eu lembrei dessa história do meu discipulado. O que é falta de perdão na realidade? E eu acho isso maravilhoso, essa ilustração. Falta de perdão é você pegar um copo de veneno, tomar você mesmo e esperar que o outro morra. Porque aquela pessoa que te defraudou, possivelmente ela não está sentindo o que você está sentindo. A vida dela continuou, a vida vai embora. Então, a falta de perdão, ela só vai prejudicar você mesmo. E é isso aqui que Jesus está ensinando. Olha, vocês são os únicos prejudicados. É lógico que vai, em grande escala, vai afetando a sociedade, etc. Vai criando uma bola de neve. Onde pessoas, por exemplo, o trânsito. Uma pessoa dá uma buzinada aqui. Você toma uma buzinada atrás de você. Você não gosta, você já fica nervoso. Aí você já fica nervoso. Aí o próximo que te dá uma fechada, você também dá uma buzinada e a coisa vai. Agora, o inverso também é verdadeiro. Aquela rua movimentadíssima, igual que tem uma avenida aqui atrás. Aí você para, alguém para e deixa te dar preferência. Qual que é a sua próxima ação quando alguém precisa de preferência? Você também dá a preferência. Então, o perdão vai trazer perdão para outras pessoas. O perdão, ele vai abençoar os outros, mas o maior beneficiado do perdão é você. É a sua vida. Então, ele vai libertar o ofensor. Aí é que a gente começa a ver a atitude de quem foi perdoado. Porque até então, o Senhor não tem como saber qual que foi a atitude dele. Porque ele possivelmente deve ter pensado, como que ele perdeu 8 trilhões? Ele perdeu ou ele roubou? Mas você não tem como, e aqui, aliás, o texto todo, se você voltar um pouquinho, está falando de como nós devemos praticar perdão ou como nós devemos tratar alguém em pecado dentro da igreja. É disso que o texto está falando também. Como que nós devemos fazer isso? Nós devemos ir falar com a pessoa. Nós devemos ir com a pessoa que nos defraudou. Nós devemos ir ter com ela. Ela não te ouviu? Chama mais 2 ou 3. Para quê? Para mostrar que você está certo? Você vai chamar 2 da sua panelinha para ir lá mostrar que você está certo? Não. Você vai trazer outras pessoas, possivelmente líderes da igreja, que vão escutar a história e vão então fazer o quê? Analisar e ver se não é você que está errado também. Se não é você que está pensando que foi defraudado, quando você é o culpado de tudo. E aí ele está falando disso, ele está falando nesse contexto, como que eu lido com a pessoa que pecou? Como que eu lido com ela? Mas para você chegar e lidar com essa pessoa, você só vai poder chegar nela e lidar com ela, com o pecado dela, se você perdoou. Porque se você não perdoar, você nem tenta ir lá.
Porque o que você vai fazer se você não perdoou? Não, eu vou lá tratar com o pecado, porque às vezes, gente, você perdoa a pessoa. Mas a pessoa, ela sai dali e ela vai cometer a mesma coisa com outra pessoa, ela vai sair defraudando as pessoas. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos perdoar, mas nós devemos também trazer a pessoa ao arrependimento e mostrar que ela está errada. Mas você só é capaz de fazer isso se você perdoou. Caso contrário, você só vai julgar. Caso contrário, você só vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso não vai ajudar em nada, nem a igreja, nem você, nem a pessoa. Então, a gente precisa entender isso. O que acontece logo que depois que ele sai daqui? O servo. Ele recebeu o perdão e ele sai dali. Quem ele encontra? Um conservo. Quanto o conservo dele devia para ele? 100 denários. Se um denário é um dia de trabalho, ele deve mais ou menos 3 meses de trabalho para o seu conservo, para aquela pessoa que está numa posição acima dele. Ele, então, manda o cara para a cadeia, mesmo que o cara não tenha o quê? Mesmo que o cara tenha implorado para ele a mesma coisa que ele fez com o seu senhor. Ele implora para ele, olha, eu vou te pagar tudo. É racional a pessoa pagar 100 denários? É racional a pessoa conseguir esticar e fazer um overtime, alguma coisa, trabalhar 3 meses a mais e pagar aquilo que ela deve? É muito racional. Irracional é ele. Então eles pedem perdão, ele pede o perdão, mas ele não dá perdão. Ele não dá perdão. E aí a gente começa se você ler esse texto, o que começa a aparecer? O que começa a aparecer no final do texto? Porque se você ler esse texto, e eu não sei se você já fez essa pergunta para você, Jesus ele fala no final... Assim também, versículo 35, lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Não fica parecendo aqui, se você tem uma releitura rasa, talvez você não conheça a Bíblia, você nunca tenha estudado a Bíblia, está lendo a Bíblia pela primeira vez, e aí a gente entende, não, mas a salvação é pela graça. O Rodrigo, todo domingo ele vem aqui e fala que salvação é pela graça, graça. Mas aqui está parecendo, pelo menos parece para mim que, bom, se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Parece que salvação é o quê? Eu tenho que merecer, porque tem uma condição. Se existe qualquer condição, não é graça. Não é graça. Se existe qualquer condição, não é graça. Aqui parece que existe uma condição, mas é isso aqui que é o texto, que o texto está querendo nos ensinar, é isso que Jesus está querendo nos ensinar? Que para que você seja salvo, você tem que perdoar as pessoas, senão você não vai ser salvo? É isso que ele está querendo ensinar? Não. A salvação continua pela graça, de graça. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. É pela graça de Deus. Então como que eu entendo esse final aqui? Só tem um jeito de entender esse final aqui. É entender que aqueles que Deus ele chama, ele transforma. Aqueles que Deus perdoa, o perdão de Deus transforma. E aí, eu gosto de um exemplo da árvore, da fruta da árvore. Nós estamos terminando aqui, está terminando o fall, a época das maçãs. Aí talvez você foi lá colher a maçã com a sua família, tirou foto com a sua família, colhendo maçã. Quando a gente vai no fall colher maçã, a gente espera que tenha o quê? Lá nas fazendinhas? Maçãs. Agora, a maçã, ela tem que passar o ano inteiro pensando, vou dar maçã. Não. Quando chega a época dela dar maçã, ela vai dar maçã. Então, a fruta na árvore, ela não vai mostrar o quê? Olha, essa não é a fruta que dá vida à árvore. Não é a fruta que vai, olha, eu estou dando a vida para a árvore. Mas a fruta, ela é o quê? Ela é o sinal de que a árvore está viva e saudável. Porque se a árvore não está dando fruto, ela está morta ou aconteceu alguma coisa. Está morrendo. Ela parou de dar frutos. Então,
o que Jesus está nos ensinando aqui não é que uma vez que, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não. É uma vez que você recebeu o perdão de Deus, esse perdão de Deus, ele transforma a sua vida. Se ele não transformou a sua vida, se você é incapaz de perdoar alguém, é porque você nunca entendeu o perdão de Deus. Porque não perdoar alguém, gente, no final, é você se achar superior à pessoa. É você achar que você é melhor do que ela. É você achar que não, que eu não faço isso, eu não sou assim. Não. É só você ler o relato bíblico de quem nós somos. Por exemplo, existe uma diferença entre a graça comum e a graça salvífica, que é o que nós chamamos na teologia. A graça comum é aquela graça que Deus estende para todas as pessoas. A graça salvífica é a eleição. É aquela Deus dando o Espírito Santo, convencendo do juízo, do pecado, da justiça, trazendo para Ele. É só Ele que faz isso. Ele se estende graça para todos, mas Ele dá graça salvífica para os eleitos. Então, aqui a gente começa a ver o quê? Essa graça que ele dá, ela transforma a nossa vida, porque o Espírito Santo habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim, e você começa, e recebe alguém, e alguém te defrauda, faz alguma coisa, o que acontece? O Espírito, e você não perdoa, o que acontece? O Espírito Santo te convence. Você tem que perdoar. E você não fica em paz até você perdoar. Por quê? Porque o Espírito Santo fica te incomodando, fica te incomodando, fica te incomodando. Então a graça de Deus na nossa vida, essa graça salvífica, ela vai transformar a minha vida para que eu seja mais parecido com Cristo. Então, o fato dele ter recebido esse perdão, ele só recebeu ele por fora. O perdão que ele recebeu do Senhor dele nunca transformou a vida dele. É por isso que ele não consegue perdoar o seu conservo. E é por isso que o seu Senhor vem para ele e então manda lançar ele nos torturadores. Por quê? Porque o Senhor dele entendeu uma coisa. Ele não está arrependido. Ele não perdeu isso daqui porque por má administração ou por alguma coisa que aconteceu. Ele é corrupto. Ele não quer transformação. Ele não quer perdão. Ele não quer. Então, agora, porque o Senhor perdoou ele, ele é capaz de vir e tratar com o pecado dele. Mas só porque ele perdoou ele. E ele vai ser justo no seu julgamento. Então, ele vem e trata com o pecado dele. Então, como eu disse, o amor de Deus, ele nos transforma. E aí, tá bom, depois de tudo isso, por que eu tenho que perdoar? Porque se perdão é todo esse trabalho, é assumir a dívida de outro que me defraudou, é eu ter que me colocar nos sapatos ou ter compaixão de uma pessoa que me prejudicou, tudo isso eu não sei para você, mas para mim é trabalhoso e é muito difícil. Como diz aqui nos Estados Unidos, é hard work. Não é fácil. Mas por que nós somos chamados? Por que Jesus disse isso? Assim também lhe será feito, se vocês não perdoarem. Por que Jesus fala isso? Qual que é a base de Jesus falar isso? E a base de Jesus falar isso é um texto muito parecido, que é escrito depois dos evangelhos, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que era contrário a nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Por que nós devemos perdoar as pessoas? Perdoar aqueles que nos prejudicaram. Nos colocar, ter compaixão deles. Lembrar que nós não somos melhores do que ninguém. Que nós dependemos totalmente da graça de Deus. Que a única diferença entre nós é a graça. Nós não somos tão maus quanto aquela pessoa que a gente acha realmente má fora da igreja, porque a graça de Deus restringe o nosso mal. É entender tudo isso. Mas teve um que nunca pecou, que nunca defraudou ninguém, que nunca disse uma só mentira,
que nunca prejudicou ninguém. Aliás, esse é aquele que nós defraudamos, que nós prejudicamos. É aquele contra quem nós pecamos. Por que nós somos chamados a perdoar? Porque aquele a quem nós defraudamos se tornou homem. Viveu como um de nós. Foi para a cruz. E morreu para pagar a nossa dívida. A nossa dívida. Qual dívida? Que dívida? Qual a nossa dívida? A nossa dívida é o nosso pecado contra um Deus eterno e eternamente bom. A nossa dívida contra um Deus que nos ama eternamente. Nós pecamos contra esse Deus. Qual é a nossa condenação? Qual deveria ser a nossa condenação? Nós pecamos contra um Deus eterno. Nada mais justo do que sermos condenados pela eternidade. Mas, contudo, Ele, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. E Jesus vem, e Ele então toma para Ele. Não, eu sei que você deve. Eu sei que é você que deve. Mas eu vou pagar. Isso é perdão. É tomar para você a dívida que o outro te causou. E Jesus sabe muito bem que existe uma coisa: nenhum de nós é capaz de pagar a dívida. É por isso que esses números estão aqui. E essa irracionalidade de pessoas, muitas vezes querendo argumentar com Deus, e querendo salvar-se a si mesmo por obras. Não, Senhor, eu vou pagar tudo o que eu devo. É isso que nós dizemos para Deus quando nós tentamos ser salvos por obras. Não, eu vou ser bom, eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus, eu vou andar na linha. Não tem nada que você possa fazer. Nada. Nada. Aí a gente, no começo vocês deram risada. Como assim ele vai pagar? Mas isso aqui é Deus no céu e os anjos olhando para isso. Como assim ele vai pagar? Nós pecamos contra um Deus eterno. Se você tivesse a eternidade para viver, você não pagaria. Porque não tem ninguém que possa suportar a ira de Deus, somente Deus. E é por isso que Jesus tem que vir. Ele vem, pega a nossa dívida, leva para o madeiro. E no madeiro, o Pai cobra cada centavo da nossa dívida. Isaías capítulo 53, versículo 10. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando as nossas iniquidades. É Deus que castiga o filho. É Deus que pega a naife da mão de Abraão e crava no peito de Jesus Cristo. É Deus. Por quê? Porque Ele se ofereceu para a salvação de muitos. Qual que é a nossa motivação de perdão? A nossa motivação de perdão é o próprio Cristo. Se Ele não é, se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue viver diferente essa vida, é porque esse perdão nunca fez diferença na nossa vida. Nunca fez. Senhor, nós te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça. Graça, Deus, para viver esse perdão, demonstrar perdão, e poder viver, Pai, de uma maneira genuína, nosso cristianismo. Então, Pai, dá-nos graça, nas inúmeras vezes que nós fomos confrontados, Deus, com situações que nós precisávamos perdoar, Pai, e é tão difícil muitas vezes. Mas nós sabemos que o Teu Espírito habita em nós. E o Teu Espírito habitando em nós, e porque Ele habita em nós, nós somos capazes de perdoar. Nós somos capazes de andar em amor. Dá-nos graça, Senhor, para viver essa palavra. Dá-nos graça, Senhor, para naquele grande dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, nós possamos ouvir, nós ouçamos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel.
Dá-nos graça, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.